Bom, nós vamos resolver a questão 24 do vestibular do IF, uma questãozinha de função quadrática. O gráfico de uma função quadrática possui as seguintes características. Passa pelo ponto 1 e 0 e possui um ponto de máximo cuja abscissa é igual a 2. Uma possível lei algébrica para essa função é, traduzindo o que a questão falou, ela fala que passa pelo ponto 1 e 0, o que quer dizer que essa função, quando x é igual a 1, o y é igual a 0. Ou seja, 1 é uma das raízes dessa função quadrática. A função quadrática, se você calcular o delta e ele for igual a 0, você vai ter uma raiz. Se você calcular o delta e ele for maior que 0, ele vai ter duas raízes. E se ele for menor que 0, ele não vai possuir uma raiz real. E aqui ele possui duas raízes, mas as raízes são iguais. Ele também diz que o ponto máximo, a abscissa é igual a 2. A abscissa é o eixo x. No plano cartesiano a gente tem ele aqui assim. O eixo x é o eixo das abscissas e o y é o das ordenadas. Então, se ele falasse que no ponto máximo a ordenada é igual a 2, ao invés de ser o 2 ser localizado aqui, é aqui, seria a altura. Se a gente for esboçar esse gráfico, ele vai ficar mais ou menos assim. A questão já disse que um ponto é aqui, e ele disse que o ponto máximo dessa abscissa, ou seja, o x do vértice dessa função, ela é encontrada na abscissa igual a 2. Então a função ela faz basicamente isso aqui. E como apesar do meu desenho não mostrar, o x do vértice ele é tido como o eixo de simetria. A distância da raiz até o x do vértice é a mesma até a segunda raiz. Nesse caso ele possui duas raízes. Se daqui para cá ele andou 1, se o x é 2, daqui para cá ele também anda 1, que vai dar 3. Então as minhas raízes são iguais ao 1 e o 3. E esse resultado a gente obtém só plotando um esboço do gráfico, não chega nem a ser um gráfico, um esboço do gráfico, baseado no que a questão disse. A gente só consegue descobrir que a segunda raiz é 3 porque a primeira raiz é igual a 1 e o x do vértice é igual a 2. Se esse x do vértice fosse igual a 4, o valor da raiz seria 7. Entendeu? O valor da segunda raiz seria 7, porque a gente teria aqui a primeira raiz, 1, aí o x do vértice aqui no 4, aqui ele andou 3. O x do vértice é o ponto de simetria, andou mais 3, 7. Dei uma limpada no quadro aqui para facilitar um pouco a continuação da explicação. Se a gente achou as raízes, e agora? O que a gente faz? Normalmente a gente tem a lei da função, né? E calcula delta, calcula aquele monte de coisa para descobrir a raiz no final. E aqui a gente já descobriu de cara as raízes, 1 e o 3. É importante salientar que existem milhões de maneiras de se resolver uma função de segundo grau. O que a gente aprende na escola, ela é só uma fórmula, é uma receita de bolo ali que, por algum motivo, é o padrão que é ensinado em todas as escolas e os estudantes de ensino médio aprendem todos dessa forma. É uma forma um pouco mecanizada, mas funciona. Eu não estou aqui para questionar a usabilidade ou o funcionamento dela, mas quando você cai com questões assim, você acaba ficando um pouco perdido, porque calcular delta, calcular x1 e x2 aqui é complicado porque você já achou eles, entendeu? E a gente vai tentar resolver essa questão por um método um pouco mais lógico. Existe uma maneira de se descobrir as raízes de uma função chamada por soma e produto. A fórmula do soma e produto é o seguinte: a soma ela é menos b sobre a.
e a fórmula do produto é C sobre A. E é importante também falar que nessa questão aqui, pela forma como o gráfico que foi traçado antes já deu a dica para vocês de que o A é menor do que zero e o C também é menor do que zero. Por quê? Vamos lá, vamos voltar para cá. Quando eu falo de ponto máximo, ela sempre se trata de uma parábola assim. Quando fala ponto mínimo, é uma parábola assim. Por quê? Porque esse aqui, ó, é o ponto máximo que uma função vai ter. E para ela ter esse comportamento, o a tem que ser menor do que zero. E esse aqui é o ponto mínimo que uma função de segundo grau consegue ter. E para isso acontecer, o a precisa ser maior do que zero. Se eu tenho duas raízes e um ponto máximo, a gente já sabe que o a é menor do que zero. Tá, mas e o c? Por que o c é menor do que zero? Bom, esse desenho aqui, correto? Então, já se assume que o c é menor do que zero. Porque para esse c ser maior ou igual a zero, uma das raízes deveria ser negativa, correto? Ou uma das raízes deveria ser o zero. Porque aí, lembrando, o c é onde a nossa função corta o eixo y. Então, se ela for assim, correto? Se uma das raízes for zero, ou se uma das raízes for negativa, que aí ela faria assim. Se eu tivesse uma raiz positiva e outra negativa. Bom, sabendo que o a e o c são menores do que zero, a gente retoma aqui então a soma e o produto. Isso aqui é uma fórmula usada para descobrir as raízes. A gente pega o contrário do valor de b e o a e divide, e ele vai dar um resultado. E a gente precisa encontrar dois valores que somados dão esse resultado. E a mesma coisa a gente aplica no produto. São dois valores distintos que multiplicados dão o valor de C sobre A. Só que tem um detalhe. Esse valor daqui e o daqui são iguais e esse daqui e esse daqui são iguais. E quando a gente faz isso, a gente encontra as raízes, que são esses dois valores. A gente já tem esses dois valores. É o 1 e o 3. Menos B sobre A é igual a 4. E C sobre A é igual a 3. Então, vamos botar a cabecinha para funcionar, pessoal. Se eu sei que o valor de A é negativo e o valor de C também é negativo, então aqui tudo bem, faz sentido. Um valor negativo dividido por outro dar um valor positivo. Só que aqui, esse valor aqui é negativo. E esse menos aqui, ele não vem do valor de B. A fórmula diz que é o contrário de B sobre A. Então, o valor de B é positivo. Nesse caso. Aqui, a gente já exclui a A e a B, por exemplo. A gente não vai resolver isso aqui por eliminação. Por eliminação também ficaria fácil. A gente podia fazer descobrir a raiz de todos esses aqui até encontrar um em 3 em algum desses. Bom, vamos resolver isso aqui só usando um pouquinho de lógica. Esse valor é negativo. Para esse valor aqui se manter negativo, esse valor precisa ser positivo. Porque lembre, sinais iguais é igual a mais e diferentes é igual a menos. Isso na multiplicação e divisão. Então, quais são os possíveis valores? Qual valor que dividido por algum outro número dá
4. Bom, a gente começa pela menor fração possível. No caso, menos 4 e menos 1. No caso, a gente pode fazer o processo contrário de simplificação, que é ir multiplicando essa fração por 2. Então, 8 menos 8 dividido por menos 2, menos 16 dividido por menos 4, e assim por diante. Eu não vou fazer até o final, porque vocês já entenderam a ideia. E aqui é a mesma coisa. Aqui seria menos 3 dividido por menos 1, a primeira opção. Multiplico por 2, eu vou ter menos 6 dividido por menos 2. Menos 12 dividido por menos 4. E assim vai. De toda forma, aqui a gente teria A como menos 1, ó, nos dois, B como menos 4, B como 4 e C como menos 3. Então vamos lá. Aí, daqui, pessoal, a gente não encontrou, correto? Só que essa fração aqui não é equivalente a essa? Porque, ó, se eu multiplicar toda essa função por 2, eu vou obter menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6. Eu chego aqui também, porque não deixa de ser funções equivalentes. Da mesma maneira que se eu dividir isso aqui por 2, eu encontro aqui, ó, a primeira. Então a nossa resposta aqui, o nosso gabarito, é a letra C.